Este é um paramécio. Vamos chamá-lo de Messi. Você observa Messi nadar pela lâmina instalada em seu microscópio. Messi mapeia seu universo apenas através de estímulos eletroquímicos captados pela sua membrana e utiliza seus cílios para se locomover e se alimentar. Messi está perdido em um ambiente com um pH que pode matá-lo, mas você não tem como avisá-lo. A única forma de se comunicar com ele seria através de uma alteração em seu ambiente. Você pinga apenas uma fração mínima de ácido, o suficiente para afastá-lo das áreas mais perigosas. Ele não entende o recado e não vê perigo naquela pequena dose de veneno que você usou para alertá-lo. Você consegue enxergar Messi e seu ambiente em todos os detalhes externos e internos. Messi provavelmente enxerga apenas em uma dimensão. Porém, apesar dos seus esforços, Messi acaba caindo na zona mortal e, em poucos instantes, deixa de existir. Parabéns! Agora você sabe como um deus se sente. Eu sou Nyx, a deusa da noite. No quarto e último episódio da série sobre a teoria da simulação, iremos fazer alguns exercícios mentais que pretendem extrapolar a limitada percepção humana e tentar inferir o que pode, ou não, estar além de sua realidade. Quem é você fora daí? Venham comigo explorar o inefável. No primeiro episódio, navegamos pelo que costuma se acreditar como sendo o início das religiões. De onde vieram as primeiras intuições sobre como o universo se originou, criando parábolas como separação entre céu e terra, para tentar explicar a existência do mundo, onde vivem os humanos, criando também a morada dos deuses, fora da terra. Nascendo assim, as primeiras ideias de realidades paralelas às da vida cotidiana. No segundo, exploramos as primeiras tentativas de se explicar a realidade através da lógica e da experimentação, e como o nascimento da ciência está intrinsecamente relacionado com a fé, e como o avanço da ciência trouxe novamente os mesmos questionamentos sobre a natureza da realidade. No capítulo 3, conhecemos alguns dos movimentos filosóficos, esotéricos e científicos que tentam relacionar todas as questões da física quântica com a consciência para tentar resolver o enigma final, a teoria de tudo. Agora, colocadas todas as cartas na mesa, voltemos ao experimento mental do nosso saudoso amigo Messi, o paramécio. Comparada à sua perspectiva da realidade, a perspectiva de Messi é extremamente limitada. Limitada para os padrões humanos, porém, para os de um paramécio, está perfeitamente alinhado com aquilo que ele precisa saber para viver sua própria existência. Seria possível explicar a Messi que ele tem uma visão, para você, infinitamente parcial sobre toda a realidade a qual ele está inserido? Voltando à Grécia Antiga, temos um dos primeiros vislumbres desse problema, com o famoso mito da caverna, de Platão. Nele, um grupo de pessoas fica preso dentro de uma caverna, onde ele só é capaz de ver sombras projetadas das coisas do mundo exterior. Sua visão da realidade também é extremamente limitada, porém, é tudo aquilo que seus sentidos aprenderam a interpretar da realidade. Dentro de suas mentes, aquilo é tudo o que existe. Quando um dos prisioneiros consegue escapar e ver a totalidade do mundo de fora, ele retorna para libertar seus companheiros da cegueira, na qual ele percebe que eles estão vivendo. Porém, para o grupo, aquilo não faz sentido algum. Suas palavras não os alcançam, pois tudo o que compreendem da existência está confinado dentro daquele pequeno mundo projetado.
apenas seria compreendido se eles passassem pela mesma experiência que o fugitivo teve ao sair daquele lugar. Mas eles não quiseram e preferiram a pílula azul. Em 1981, no livro Razão, Verdade e História, Hilary Putnam postula sobre um outro experimento mental, chamado Cérebro em uma Cuba, na qual se provoca a imaginar um cérebro vivo, mantido em um recipiente tal que o cérebro ficasse suspenso, conectando diretamente os neurônios a um equipamento eletrônico, captando informações geradas por um supercomputador e enviando-as para o cérebro, simulando os estímulos sensoriais. Seja qual fosse aquela realidade simulada, para aquele cérebro, seria indistinguível do mundo real. Pior ainda, inescapável, pois aquele cérebro não possuiria um corpo para experimentar a realidade fora daquele experimento. E não precisamos viajar tão longe para entender o quanto o cérebro pode ser enganado pela sua percepção, pois enquanto você sonha, na maioria das vezes, o mundo em que vive é tão real como qualquer outro. Mas essas correlações, como a caverna de Platão, o cérebro em uma cuba e o próprio mundo dos sonhos, não conseguem se aproximar da problemática de Messi, pois elas postulam apenas dentro do antropológico. Seria fácil entender as limitações de Messi em relação à perspectiva do cientista que o observa, porém, como entender as limitações da perspectiva do próprio cientista? Se ele observa Messi com facilidade, compreendendo as limitações do pequeno Paramécio, será que ele próprio não está sujeito a limitações semelhantes em relação a uma realidade maior? Os sentidos humanos dão uma imagem do mundo que é suficiente para sua sobrevivência, mas estão longe de captar toda a complexidade do universo. Além disso, sua mente está sujeita a vieses cognitivos e limitações inerentes. Assim como Messi não pode compreender o mundo além de sua percepção unicelular, talvez a humanidade seja incapaz de compreender realidades que transcendem seus sentidos e sua cognição. Essa reflexão os coloca diante de um abismo intelectual. Se há aspectos da realidade que estão além da percepção e compreensão, como podem sequer começar a explorá-los? Talvez estejam confinados em sua própria caverna, vendo apenas sombras da verdadeira natureza do universo. E se existirem dimensões, entidades ou princípios que são completamente inacessíveis pelos métodos científicos atuais? Assim como Messi não pode perceber o microscópio ou a mão que altera seu ambiente, talvez a humanidade não possa perceber os instrumentos ou entidades que influenciam o universo. Neste ponto, a ciência se encontra com a filosofia e a metafísica. Somos convidados a considerar não apenas o que se sabe, mas também os limites do que se pode saber. Daí vêm os diversos termos que tentam explicar as tais realidades superiores como incognoscíveis, incompreensíveis para a percepção e a mente humana. A emergência é um fenômeno em que um sistema complexo apresenta propriedades ou comportamentos que não podem ser previstos ou explicados apenas pela soma de suas partes individuais. Essas propriedades emergentes surgem das interações entre os componentes do sistema e não estão presentes nos elementos isolados. Imagine o cérebro humano. Cada neurônio é uma célula individual que transmite impulsos elétricos. Isoladamente, um neurônio não é capaz de pensar ou sentir. No entanto, quando bilhões de neurônios se conectam e interagem em padrões complexos, algo extraordinário emerge.
pensamentos, emoções, criatividade. Tudo isso surge das interações entre neurônios que, individualmente, não possuem essas propriedades. Assim como Messi não pode compreender o mundo do cientista, os neurônios não sabem que fazem parte de uma mente consciente. Considere uma colônia de formigas. Cada formiga segue regras simples, reagindo a estímulos imediatos em seu ambiente. Elas não têm um plano mestre ou consciência do todo. Contudo, coletivamente, a colônia exibe comportamentos complexos. Constrói formigueiros intrincados, encontra rotas eficientes para alimentos, defende-se de ameaças. Esse comportamento organizado emerge das interações entre as formigas individuais. A colônia, como um todo, possui propriedades que nenhuma formiga isolada poderia compreender ou executar sozinha. Pense na água. Uma única molécula de H2O não tem as propriedades que associamos à água líquida. Ela não é molhada, não tem tensão superficial, não flui. Mas quando inúmeras moléculas de água se unem, surgem propriedades emergentes como a fluidez, a capacidade de dissolver substâncias e a formação de ondas. Essas características não estão presentes nas moléculas individuais, mas emergem das interações entre elas. Olhemos para a economia global. Milhões de indivíduos tomam decisões financeiras baseadas em necessidades pessoais, desejos e informações limitadas. No entanto, dessas ações individuais emergem fenômenos complexos como tendências de mercado, recessões, bolhas financeiras. O comportamento da economia não pode ser previsto ou entendido apenas observando uma única pessoa ou transação. É o resultado emergente das interações entre todos os agentes econômicos. Já se imaginou tentando explicar esses conceitos para fazer uma de suas bactérias intestinais entender de onde vem a comida que você consome? A emergência ilustra como novas propriedades e comportamentos surgem em níveis mais altos de organização, que não são aparentes nos níveis inferiores. Isso cria uma hierarquia de complexidade, e assim como um neurônio individual não compreende a consciência humana, os componentes de um sistema não têm acesso ou compreensão das propriedades emergentes do sistema como um todo. Pode ser esta a razão de tantas doutrinas e noções sobre realidades superiores considerarem-nas incompreensíveis, pois não haveria lá lugar para a consciência humana de maneira isolada. Sua noção de eu, sua personalidade e tudo o que compõe sua mente poderiam não fazer sentido fora de sua própria realidade. Como um personagem em um jogo de videogame ou em uma peça de teatro. Quando acaba o jogo, ou quando as cortinas se fecham, para onde eles vão? Os personagens do jogo podem ser controlados pelos jogadores ou serem agentes de inteligência artificial dentro daquele universo. Porém, nada são fora dele, além de lembranças de uma experiência divertida do lado de fora. Isso quando o jogo é legal. Já em uma peça de teatro, os atores criam construtos de suas próprias mentes, subconjuntos de sua energia psíquica para gerir personas verossímeis, que têm suas próprias vidas e lembranças, sentimentos e traumas, e uma história com começo, meio e fim, que desaparece no momento em que as luzes do palco acendem, passando a ser meras recordações para a plateia. Pode parecer desesperançosa essa visão, de que, mesmo se todas essas teorias de realidades simuladas, níveis de existência e planos superiores sejam reais, pode não haver lugar para você nelas. Porém, Nyx, a deusa da noite, pensa justamente o contrário. Cada peça dessa máquina infinitamente intrincada, chamada existência,
precisa de seus componentes funcionando perfeitamente. Imagine se fosse possível as bactérias do seu trato intestinal descobrirem que elas vivem em uma realidade limitada, que existe um mundo exterior fora de sua realidade e que elas podem escapar de seu dia a dia escravizador, que elas podem escapar de sua matrix. Quem ou o que elas seriam fora do seu intestino? Melhor ainda, o que poderia acontecer com você se essas bactérias deixassem de cumprir sua função fundamental dentro do seu organismo? Buscar compreender em sua própria realidade as regras que regem suas vidas e, principalmente, evoluir espiritualmente são os primeiros passos cruciais nessa jornada para qualquer nível de realidade que você pretenda explorar. Mas nunca se esqueça que, apesar de todas as teorias, mitologias e possíveis explicações sobre o indizível, sua única certeza é o aqui e o agora, aqueles que você ama, as pessoas que dependem de você e tudo aquilo que você pode se tornar de melhor, independente de crença, bagagem cultural ou nível intelectual. Infinitas possibilidades sobre a verdade absoluta aguardam lá fora, mas a única verdade que você tem hoje é que a oportunidade que você tem em mãos é única, limitada. Portanto, faça bom proveito dela. O que vier depois é lucro. Sei que muitos de vocês podem não concordar com essa visão. Portanto, escrevam nos comentários qual é a sua perspectiva disso tudo. Vale mesmo a pena se preocupar em explorar outras realidades antes mesmo de arrumar a própria casa? Escreva nos comentários. Adoraria debater. Hoje, meus agradecimentos especiais vão para o Miguel Castro e para o Marco Silva pela generosíssima contribuição com o canal através do botão Valeu demais. Amigos, novamente, não tenho como expressar minha gratidão a não ser com a promessa de tentar entregar a vocês um conteúdo que seja digno de seu apoio. Muito obrigada. Se gostou do nosso conteúdo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Participe. Seu like, dislike e comentários são importantíssimos para que eu possa melhorar o canal. Sempre. E não se esqueça que agora temos uma caixa postal. Escreva para o Correio da Noite. Caixa postal 48343, CEP 03512-970, São Paulo, capital. Como sempre, muito obrigada por chegar até aqui. E fiquem bem, sob o véu da noite.